Produção independente, de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Cheguei! Bom dia, governador Valadares, bairro e distrito. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia abençoado. Hoje, né, sexta-feira, você que quer aprender sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, hoje chegou o momento, pastor Manel vai estar aqui conosco. Pastor Manel, Deus abençoe, homem de Deus, nessa manhã. É um prazer muito grande estar aqui com você. Você deu uma sumida, pastor Manel. Como é que está a agenda, pastor Manel? Para para esse povo abençoado aí hoje, aí está com saudade de você, profeta. Fica à vontade, homem de Deus. Bom dia para todos e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração nessa manhã. E essa manhã será uma manhã de esclarecimento concernente a um tema bíblico que é sobre a blasfêmia com o Espírito Santo. Fica aí conosco que você vai tirar algumas dúvidas nessa manhã. É isso aí, meu povo abençoado, não perde a oportunidade. E eu quero aí desde já também estender os meus agradecimentos para os meus parceiros desse programa. Está passando aí um após o outro. Deus abençoe todos que já passaram, todos que ainda irão passar. E hoje não vai ser diferente. É um tema muito interessante, que é pouco, né, falado nas igrejas, né, pastor Manel? É um tema fica mais restrito acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós trouxemos essa visão de uma outra visão diferente. E hoje nós vamos estar esclarecendo as pessoas. Tem pessoas que têm muita dúvida, pastor Manel, acerca, né, de não conhecer a Cristo, conheceu, se tem em quais situações eles blasfemam contra o Espírito Santo. Então é interessante, pastor Manel, a curiosidade dessas pessoas acerca dessa visão. Mas antes de nós dar aqui a entrada, traga aí uma orientação para esse povo aí, dentro da palavra de Deus. Abençoe esse povo aí com a palavra de Deus aí, para que nós venhamos dar início aí à palavra do Senhor Jesus. Pode ficar à vontade, homem de Deus. Então nós vamos fazer a leitura aqui no livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 31, versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Prosseguindo, Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vosso juízo. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é consequentemente chegado o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa de um valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Então aqui está o texto com relação à blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus estava expulsando um demônio e os fariseus disseram: ele expulsa demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então eles disseram que Jesus estava endemoniado. Aí Jesus fala para eles o seguinte, que um reino dividido não subsiste. Ele fala, o reino do inimigo não está dividido. E aqui também nós aprendemos uma lição na Bíblia, que o reino das trevas ele é unido com o propósito de fazer o mal. Jesus fala que o reino das trevas é unido e não é dividido. Então o próprio Satanás não está expulsando Satanás. Aí Jesus vai falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E ele diz que todo pecado será perdoado, menos esse. É o único pecado que Jesus fala que não vai ser perdoado nem nesse século, nem no vindouro. Então, é algo muito sério esse pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo.
É interessante, pastor Manuel, que hoje nós temos aqui várias perguntas dentro dessa visão aí, já abrindo aí, né, uma base bíblica onde nós vamos estar interagindo com o público. Eu já quero convidar você também, né, que tem as suas dúvidas. Quero agradecer você que enviou essas perguntas, você que tem o seu questionamento. Pastor Manuel, temos que lembrar que é uma pessoa que ela envia uma pergunta, mas essa pessoa também, ela ajuda muitas pessoas, que, né, nós podemos aí colocar aí um nível de pessoas, aproximadamente aí 80 mil pessoas nessa manhã vai estar tirando essa dúvida. Então, ou seja, é uma pessoa que se dispôs a fazer uma pergunta dentro da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas eu quero aí agradecer a todos, né, que têm enviado as perguntas, os questionamentos. Envie a sua pergunta, tá aí o telefone aí 998-06-2258. Você pode trazer a sua pergunta, nós estaremos aqui respondendo, né, e hoje esse podcast está voltado para o pastor Manuel, porque se dispôs a estar aqui, assim como todos sempre, tem sido uma bênção nesse programa. Muitos pastores já passaram aqui, mas hoje o pastor Manuel vai estar aqui conosco, né, por esse período de tempo, tirando a sua dúvida, respondendo a sua pergunta. Eu quero pedir a você, fique atento também a essas lojas que vão ser divulgadas agora há pouco. Aí eu vou para um breve intervalo e eu volto já, para que nós venhamos a começar a trazer aqui à luz da palavra de Deus a sua dúvida, no nome de Jesus. Não saia daí, voltamos já. Se o gás acabou, não se preocupe. Ligue para Heloísa Gás e Água Mineral. Telefone 991447374. A entrega é rápida. Heloísa Gás tem o melhor atendimento, qualidade e agilidade na entrega. Temos água mineral. Precisou, pediu, chegou. Venha para Heloísa Gás e Água Mineral. Avenida Vereador Hamilton Teodoro Guimarães, número 482, Altinópolis. Big Mercado das Rações, uma loja completa para o seu cãozinho de estimação. Rações para todas as espécies: cães, gatos, pássaros, roedores e peixes. Trabalhando com medicamentos, produtos de limpeza e acessórios. E ainda cobrindo qualquer oferta das rações Quatri. Big Mercado das Rações, Rua Bárbara Eleodora, 1172B, Centro, Governador Valadares. Teleração 3221-7580 e o WhatsApp 98850-5756. Se você está procurando medicamentos com preços populares, a Drogaria Popular de Minas é a sua opção. Nossa loja tem as mais variadas marcas de medicamentos e cosméticos. Contamos também com farmácia popular. Nosso teleentrega é o 3221-1988. Estamos localizados na rua Luiz Gonçalves Lessa, 1510, bairro Jardim P, Governador Valadares. Se você está procurando por decoração para casamentos ou eventos, conte com a buffet C&A e festas e eventos. Contamos com serviços de decoração, bolos, buffets. Solicite-nos um orçamento. Estamos atendendo pelo telefone 98846-5388. Estamos localizados na rua Caio Martins, número 54, Centro, Governador Valadares. O Instituto Teológico Pastor Salatiel Fidelis de Souza, afiliado à AETAL, Associação Evangélica Teológica da América Latina, está com as inscrições abertas para as turmas dos níveis médio e avançado. Venha se capacitar no melhor curso teológico pentecostal da América Latina, que tem como seu diretor pastor Zilmar Gonçalves de Oliveira. Materiais altamente qualificados para seu aprendizado e sua vida ministerial. Matrículas pelo fone 33999891478 ou no Templo Central, na Rua Afonso Pena 3384, no centro de Governador Valadares. Instituto Teológico Pastor Salatiel Fidelis de Souza. Matricule-se já!
Com mais de 55 anos de tradição atuando em Valadares e região, a Elci Móveis tem móveis de qualidade e preço baixo para mobiliar sua casa. Aqui você encontra tudo o que precisa para sua sala, quarto e cozinha. Você ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros no cartão ou em até 24 vezes no carnê. A entrega e a montagem é por nossa conta. Elci Móveis, Rua Marechal Floriano, 1210 Centro. Telefone 3221 7772. WhatsApp 98730 3693. Se você quer se refrescar com um delicioso picolé e sorvete, venha experimentar os produtos da Nutrisuco Picolés. Tudo feito com a mais qualidade e um sabor inconfundível. Experimente também nosso delicioso sorvete. Adquira nossos produtos em nossos carrinhos por toda a cidade e em vários estabelecimentos parceiros. Estamos localizados na Rua Benjamin Constant, 801, Centro. A Marcenaria GV Planejados desenvolve imóveis de acordo com sua necessidade. Praticidade e design moderno que facilita seu dia a dia, além de durabilidade. Sua casa recebe qualidade e conforto. Nosso telefone é o 98899-6507. Solicite-nos uma visita. Marcenaria GV Planejados. Você que não tem tempo, tem dificuldade de locomover da sua casa para a autoescola, você pode fazer a legislação online. Agora nós temos a legislação AJAT. Você faz pelo celular ou pelo computador. Você faz a maior parte do processo de aplicação muito mais rápido. E você ainda pode pagar em até 21 vezes no boleto. Tenha o crédito aprovado e aproveite! A Autoescola Atual, bairro de Lourdes e Santa Rita. Voltei. Estamos aqui agora com essa passagem muito forte. Pastor Manel, a primeira pergunta para que nós venhamos a esclarecer. A pergunta foi essa, Pastor Manel. Pastor, eu ainda não sou cristã. Se eu blasfemar contra o Espírito Santo, eu serei punida por ele? Responde aí, Pastor Manel, fala conosco aí. Essa pessoa tem uma grande dúvida. Ela não é cristã. E ela, se ela blasfemar contra o Espírito Santo, ela será punida ou não, pastor? Como que você vê isso na luz da Bíblia para essa pessoa, né? Ou esse homem ou essa mulher que fez essa pergunta? Como que você responde essa pessoa dentro da palavra que ela não conhecia, não é cristã? Aí ela está perguntando se ela blasfemar ou se ela blasfemou, ela será punida ou não, pastor? O texto que esclarece sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo fala sobre os fariseus. Os fariseus quem eram? Eles eram os religiosos da época. Eles eram os conhecedores da lei. E eles disseram que Jesus estava expulsando demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Aí Jesus vai falar para eles que todo pecado do homem será perdoado. Ou blasfêmia contra o Filho do Homem, mas contra o Espírito Santo não será perdoado. Primeiramente, Jesus está falando sobre alguém que conhecia. Os fariseus eram alguém que conhecia não só a Deus, mas conhecia também o Espírito Santo. No caso dessa pessoa que fez essa pergunta, ela não conhece a Deus, ela não tem o entendimento da palavra. Então, se porventura ela falou algo contra o Espírito Santo sem conhecer, porque certamente essa pessoa não conhece o Espírito Santo. Aí vai se cumprir o que a Bíblia fala em Atos 17:30, que Deus não leva não leva em conta o tempo da ignorância. A pessoa fez algo sem saber a gravidade do que estava fazendo. Então, nesse caso, o pecado dela com certeza é perdoado, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Amém. Então essa pessoa, ou seja, ela não conhecia, então ela não blasfemou, então, ou seja, ela não será punida ou punido, porque a partir do momento que ela não tem um conhecimento, ou ele não tem um conhecimento, e
blasfemou, mas pelo fato de não ter conhecimento do Espírito Santo e não conhecer o Espírito Santo, então essa pessoa não será punida. Não será punida. É o mesmo que acontece, às vezes uma pessoa passa em frente a uma igreja pentecostal, ele vê um tipo de movimento, né? São manifestações do Espírito Santo, e ele ri, zomba, às vezes não conhece a Deus, e ele nem sabe do que ele está rindo e do que ele está zombando, mas ele está no tempo da ignorância. É o mesmo que Jesus, ali na cruz do Calvário, orou ao Pai, falou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então aqueles que estavam ali crucificando a Cristo, eles não tinham ideia verdadeiramente de que estava crucificando o próprio Deus, o próprio Filho de Deus. Então a oração de Jesus foi essa: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Uma coisa é a pessoa praticar um erro sabendo que está praticando, e outra é praticar na ignorância, né? É interessante, pastor Manuel, você fez uma citação interessante acerca da pessoa passar e falar alguma coisa concernente ao culto. Então está bem relacionado quando ali estava havendo um grande derramamento ali, e eles deram por embriagado aquele povo, naquele momento ali no Pedro, isso né, mesmo, quando estava ali sendo renovado, e algumas pessoas disseram que eles estavam bêbados, etc, etc. Então, ou seja, se a pessoa não conhecer e soltar e falar alguma coisa, então, ou seja, a misericórdia alcança essa pessoa, a graça de Deus, ou seja, por não conhecer, por não ter um conhecimento, se vinha a ter algum deslize, ela não é punida ou ele não é punido, assim mesmo? Isso foi muito bem lembrado por você, pastor Wando, sobre o dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu, né? O Espírito Santo desceu ali no dia de Pentecostes, e os discípulos foram tão tomados pelo poder de Deus que eles saíram do cenáculo, aproximadamente 120 pessoas, e havia uma festa no templo em Jerusalém. O povo de várias nações estavam passando ali no local, e eles viram o povo de Deus tão cheio do Espírito Santo que eles pensaram que eles estavam cheios de vinho, eles estão cheios de mosto, né? Então a gente vê que eles estavam, na verdade, embriagados pelo Espírito Santo, mas aquelas pessoas não entendiam, não conheciam a manifestação do Espírito Santo, por isso disseram que eles estavam cheios de vinho. Foi quando Pedro partiu na frente e falou para ele: varões, o que está acontecendo hoje aqui foi uma promessa do profeta Joel, de que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Então Pedro começou a pregar e esclarecer para aquelas pessoas que estavam ali, né, esclarecer para eles o que estava acontecendo, porque eles também foram ignorantes quanto à manifestação do Espírito Santo. Então, no caso dessa pessoa aí, por não conhecer, é o tempo da ignorância. Ele falou uma coisa que não devia, ele pensou uma coisa que não devia, porque não conhecia. Então, nesse caso, existe perdão. Interessante, pastor Manuel, dentro dessa mesma visão, nós vamos abrir aqui até um leque de um assunto interessante. Quando uma pessoa conhece o Espírito Santo, desviou, e passa, né, ver algum movimento relacionado ao Espírito Santo, e essa pessoa falar alguma coisa relacionada ao Espírito Santo, essa pessoa está blasfemando ou é somente um pecado? Então, se a pessoa, ele sabe que ele já conhece, que ele já teve no arraial evangélico, ele já desfrutou daquilo ali, então ele tem pleno conhecimento do que está acontecendo ali. Se essa pessoa premeditadamente, ele conhecendo, ele ofender, podemos dizer assim, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúmes, a Bíblia fala que o Espírito Santo se entristece. Então, quando essa pessoa conhece a pessoa do Espírito Santo e ele premeditadamente, ele ofende, ele blasfema, então aí vai ser enquadrado no que a Bíblia fala aqui, que não haverá perdão nem nesse século, nem no futuro. Por que que não há perdão? Porque se tem alguém que convence o homem do seu pecado, é o próprio Espírito Santo. A Bíblia fala em João 16:8 que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se a pessoa blasfema contra o Espírito Santo,
Como que o Espírito Santo vai agir dentro dele para trazer o convencimento do pecado, o arrependimento? É interessante, então, por exemplo, né, quando nós estamos falando sobre quando eles chegaram ali em Pedro, se aquele povo que fez aquele comentário, se eles conhecessem o Espírito Santo, eles teriam blasfemado contra o Espírito Santo. Isso. Então isso vem ao caso, assim, quando a pessoa conheceu, desviou e ele viu o movimento e ele falar alguma coisa relacionada ao Espírito Santo, ele está blasfemando, no caso. Blasfemando. É o tal do pecado consciente, pecado premeditado. Existe diferença de pecado para pecado? A gente olha para o Antigo Testamento e a gente vê que quando o judeu pecava, ele levava um animal, sacrificava e oferecia a Deus para aplacar a ira de Deus por causa do pecado dele. O sangue era derramado e através disso aplacava a ira de Deus. Mas quando o judeu, ele premeditadamente, ele saía no sábado para catar lenha, sabendo, conhecendo o mandamento, fazendo algo premeditado, ele era levado para ser apedrejado, era pena de morte. Não havia perdão para esse pecado, não porque esse pecado fosse maior do que os outros, mas porque ele fez algo premeditado e consciente. Aí está a pessoa que conhece e faz algo conscientemente premeditado. Nós estamos abrindo esse leque aqui, pastor Manuel, porque né, nós somos aí numa caminhada, nós vemos muitas pessoas que afastaram do Evangelho. Nós citamos, nós não podemos citar nomes, mas são pessoas que tinham anos e anos e hoje até debocha do Espírito Santo. Então essa pessoa que conhece blasfêmia, essa pessoa, esse tempo que ela está na terra, a blasfêmia não tem perdão. Então, ou seja, ela está condenado ou não? Biblicamente sim, porque ele está fazendo algo premeditado e consciente. E a Bíblia fala que não haverá perdão nem nesse século, nem no futuro. Então, a partir do momento que a pessoa tomou essa decisão de praticar o pecado imperdoável, ele não tem como ser perdoado. Eu quero que você traga para esse público agora, pastor Manuel, algo interessante dentro dessa visão. Porque muitas pessoas que desviam e muitas das vezes brincam com o Espírito Santo. Então eu quero que você traga agora uma palavra assim bem firme para essa pessoa que desviou. É um erro que ela nunca deve cometer ele, porque nós vivemos num mundo que muitas pessoas afastam muito fácil. E muitas pessoas afastam, pastor Manuel, e tem vários dons. Por exemplo, tem pessoas que cantavam música sertaneja do mundão, conheceu Cristo, veio para o Evangelho e desviou. Agora volta para o mundo de novo. Então essa pessoa é uma facilidade muito grande de um momento ali de empolgação, assim como nós conhecemos alguns cantores, que eram do meio evangélico, foi para o mundo de novo, e muitos já até blasfemou contra o Espírito Santo. E existe nós vivemos nesse termo, que tem pessoas que não aguentam a caminhada evangélica e desvia. Essa pessoa tem que tomar um cuidado para ela não blasfemar contra o Espírito Santo, pastor Manuel? Sim, a própria Bíblia fala que aquele que conhece a verdade e volta novamente à lama do pecado, aí Pedro vai falar assim, compara ele como o cão que volta ao vômito. O cão, ele vomitou e ele volta lá para comer aquele vômito. Aí fala que é como a porca que saiu da lama, foi limpa, lavada e voltou novamente para a lama. Então Jesus fala que essa pessoa, o estado dele é pior depois que ele desvia. Sendo que a pior coisa que tem não é só ele ter desviado, é ele perder o temor de Deus. A partir do momento que ele perde o temor de Deus, então ele vai blasfemar das coisas de Deus. E se ele faz conscientemente, ele já está correndo perigo aqui, a partir do momento que ele ofender o Espírito Santo de Deus, blasfemar, corre o perigo de não ter mais volta para ele. Amém. Meu povo abençoado, olha aí, abriu bem a sua dúvida dentro dessa primeira pergunta acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus abençoe você, no nome de Jesus. Pastor Manuel, agora temos também uma outra pergunta, até muito interessante, tudo baseado dentro dessa mesma visão, mas em visões diferentes. Pastor, no momento de discussão ou no momento de ira, se eu levar alguma palavra relacionada ao Espírito Santo,
É uma blasfêmia no momento de ira ou de discussão mencionar acerca do Espírito Santo? É uma blasfêmia? O texto é claro, né? O texto é claro aqui, ó, em Mateus capítulo 12, no versículo 31 e 32. Portanto, eu vos digo, quem está falando isso aqui é o próprio Jesus. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Então é Jesus que está dizendo aqui. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ou a pessoa pode ter blasfemado até contra o próprio Jesus, mas não contra o Espírito Santo. E qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesse século, nem no futuro. Então, o próprio Jesus fala, se realmente a pessoa conscientemente, conhecendo o Espírito Santo e conscientemente ele blasfemou do Espírito Santo, ele não tem perdão. É a mesma coisa que a pessoa, por exemplo, tem ódio de um pastor, saiu da igreja, ficou com ódio de uma irmã, aí a partir desse momento ele vai e passa em frente à igreja e fala, quem está te usando é o demônio. Não é Deus que te usa, é o demônio. É o mesmo que fizeram com Jesus. Falaram com Jesus, ele está expulsando o demônio. Jesus estava expulsando o demônio. Ele está expulsando o demônio por Beelzebu. Não é o Espírito Santo que está na vida dele, é o diabo. Então essa foi a blasfêmia desses homens. Deus abençoe. Olha aqui, está bem esclarecido aqui as perguntas. Pastor Manuel, vou te fazer uma pergunta, mas depois eu vou responder ela. Ó, pastor, eu vi 2 evangélicos discutindo e um deles mencionou a palavra dizendo, quando você me revelou da carne. É blasfêmia ou não? Daqui a pouco você vai saber, após o intervalo. Não saia daí. 2 pessoas discutindo, uma revelou e o outro perguntou, é blasfêmia contra o Espírito Santo? Daqui a pouco, não sai daí, voltamos já. Se você quer se refrescar com um delicioso picolé e sorvete, venha experimentar os produtos da Nutrisuco Picolés. Tudo feito com a mais qualidade e um sabor inconfundível. Experimente também nosso delicioso sorvete. Adquira nossos produtos em nossos carrinhos por toda a cidade e em vários estabelecimentos parceiros. Estamos localizados na rua Benjamin Constant, 801, Centro. Com mais de 55 anos de tradição atuando em Valadares e região, a EOC Móveis tem móveis de qualidade e preço baixo para mobiliar sua casa. Aqui você encontra tudo o que precisa para sua sala, quarto e cozinha. Você ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros no cartão ou em até 24 vezes no carnê. A entrega e a montagem é por nossa conta. EOC Móveis, Rua Marechal Floriano, 1210 Centro. Telefone 3221 7772. WhatsApp 98730 3693. Se você está procurando medicamentos com preços populares, a Drogaria Popular de Minas é a sua opção. Nossa loja tem as mais variadas marcas de medicamentos e cosméticos. Contamos também com farmácia popular. Nosso teleentrega é o 3221-1988. Estamos localizados na rua Luiz Gonçalves Lessa, 1510, bairro Jardim P, Governador Valadares.
Big Mercado das Rações, uma loja completa para o seu cãozinho de estimação. Rações para todas as espécies: cães, gatos, pássaros, roedores e peixes. Trabalhando com medicamentos, produtos de limpeza e acessórios. E ainda cobrindo qualquer oferta das rações Quatri. Big Mercado das Rações, Rua Bárbara Eleodora, 1172B, Centro, Governador Valadares. Teleração 3221-7580 e o WhatsApp 98850-5756. Se você está procurando por decoração para casamentos ou eventos, conte com a Buffet C&A e Festas e Eventos. Contamos com serviços de decoração, bolos, buffets. Solicite-nos um orçamento. Estamos atendendo pelo telefone 988-46-5388. Estamos localizados na Rua Caio Martins, número 54, Centro, Governador Valadares. Alô, galera de Governador Valadares, dia 26 do 11, olha lá, feijoada do Dick Bessa chegando, às 19 horas, no Minas Clube. Espero todo mundo lá, dia 26 do 11, às 19 horas, a feijoada mais esperada de Governador Valadares. Dick Bessa, eu vou! Dick Bessa, então vem! Dick Bessa, eu vou! Você vem! As novinhas dançando o carnaval em cima do paredão. O Instituto Teológico Pastor Salatiel Fidelis de Souza, afiliado à AETAL, Associação Evangélica Teológica da América Latina, está com as inscrições abertas para as turmas dos níveis médio e avançado. Venha se capacitar no melhor curso teológico pentecostal da América Latina, que tem como seu diretor pastor Zilmar Gonçalves de Oliveira. Materiais altamente qualificados para seu aprendizado e sua vida ministerial. Matrículas pelo fone 33999891478 ou no Templo Central, na Rua Afonso Pena 3384, no centro de Governador Valadares. Instituto Teológico Pastor Salatiel Fidelis de Souza. Matricule-se já! A Marcenaria GV Planejados desenvolve móveis de acordo com sua necessidade. Praticidade e design moderno que facilita seu dia a dia, além de durabilidade. Sua casa recebe qualidade e conforto. Nosso telefone é o 98899-6507. Solicite-nos uma visita. Marcenaria GV Planejados. Você que não tem tempo, tem dificuldade de locomover da sua casa para a autoescola, você pode fazer a legislação online. Agora nós temos a legislação AJAP. Você faz pelo celular ou pelo computador. Você faz a maior parte do processo de aplicação muito mais rápido. E você ainda pode pagar em até 21 vezes no boleto. Tenha o crédito aprovado e aproveite! Autoescola Atual, bairro de Lourdes e Santa Rita. Se o gás acabou, não se preocupe. Ligue para Heloísio Gás e Água Mineral. Telefone 991447374. A entrega é rápida. Heloísio Gás tem o melhor atendimento, qualidade e agilidade na entrega. Temos água mineral. Precisou, pediu, chegou. Venha para Heloísio Gás e Água Mineral. Avenida Vereador Hamilton Teodoro Guimarães, número 482, Altinópolis. Estamos aqui para abençoar a sua vida, para responder a sua pergunta, tirar a sua dúvida dentro da palavra de Deus, porque esse programa tem por objetivo uma responsabilidade de tirar a sua dúvida, de esclarecer, responder a sua pergunta. E eu quero agradecer a todos os parceiros desse programa, todas as lojas, os pastores também que abençoam esse programa, os ministérios também que abençoam esse programa, assim como o pastor Manel que está aqui comigo, o pastor Marcos, o Anderson,
Assembleia de Deus e todas as empresas que têm abençoado esse programa também. E como que você pode abençoar esse programa? Você visitando essas lojas, você dando preferência para essas lojas. Você também se torna um abençoador desse programa. Você também pode abençoar esse programa como? Você enviando a sua pergunta para o pastor Vando, passando a sua mensagem. Você pode abençoar o pastor Vando também, parando o pastor Vando na rua e perguntando, tirando a sua dúvida. Porque por intermédio de você, você também se torna aí um abençoador. Porque por intermédio da sua pergunta e a minha resposta, ou da resposta do pastor Manel, não somente você vai receber a resposta, mas milhares e milhares de pessoas, tanto pelo Facebook, pelo YouTube, também pessoas fora do país estão assistindo esse programa também pelo YouTube e pelo Facebook também. Então, seja você também um ganhador de almas por intermédio desse programa, A Verdade que Liberta. Pastor Manel, vamos para essa pergunta a qual foi me feita. Pastor, eu vi duas pessoas discutindo e ambos eram evangélicas. E uma delas mencionou a palavra dizendo: quando você me revelou, você estava na carne, não era o Espírito Santo te usando. Essa pessoa blasfemou contra o Espírito Santo? Ou essa pessoa somente ofendeu esse profeta ou essa profetisa que estava ali naquele momento? Observe que tinha alguém que viu uma discussão. E ela quer saber se a pessoa blasfemou quando falou que a outra pessoa foi usada na carne e não foi o Espírito Santo que usou. E essa pessoa quer saber se isso foi uma blasfêmia ou não, pastor Manel. Responda aí para nós aí. Existem muitas dúvidas com relação a alguém entrega uma revelação. Tem gente que não acredita nem em revelação, né? Que Deus revela algo. E, infelizmente, também tem muitas pessoas que usam Deus, entre aspas, porque eles falam que Deus está falando e que Deus não está falando. Então, por isso existe essa dúvida, porque uma revelação entregue, pode ser que Deus revelou, pode ser que seja invenção do coração do homem e pode ser algo até da parte do inimigo, né? Não foi Deus que revelou. Um exemplo, a pessoa tem sonhos que são sonhos proféticos. É Deus que dá aquele sonho, como Deus deu sonho para José. Mas o homem também tem sonho natural dele próprio, não foi Deus que deu aquela revelação. E também o inimigo das nossas almas também ele tem o poder de dar um sonho para uma pessoa. Aí a questão é, uma pessoa entregou uma revelação para outra. Essa revelação foi Deus que deu essa revelação ou não? Ele falou em nome de Deus, sendo que Deus não falou nada, como diz o profeta Jeremias. E muitos dizem que Deus falou, que Deus não falou. Aí, no caso dessa pessoa que discutiu ou que duvidou, né, ela simplesmente duvidou de que foi Deus que falou ou não. Aí não se pode dizer que foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí ela não falou assim, foi o diabo que te usou. Porque o que aconteceu com Jesus foi isso. Ele foi usado pelo Espírito Santo e os fariseus disseram, não, é Beelzebul, ele está incorporado, o demônio está nele e é o demônio que está usando ele. É diferente. No caso aí a pessoa duvidou e nós temos que pedir o discernimento de Deus para saber se realmente a revelação veio de Deus ou não. A Bíblia fala que nós devemos julgar as profecias. Não julgar o profeta no termo da roupa que ele veste, né, a forma dele falar, mas julgar a profecia, o que ele está falando. E como que a gente julga a profecia de forma correta? Primeiro, a profecia ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Ela não pode transgredir a palavra, senão Deus não falou. A profecia ou a revelação, ela precisa se cumprir. Jesus fala, aquele que fala em meu nome não se cumpriu, não tenha temor dele, porque ele mentiu, né? Então, você pode também pedir, orar a Deus e pedir a Deus para Deus confirmar se realmente foi Deus que falou ou não. Mas, infelizmente, há muita gente que entrega revelações na carne, coisa dele próprio. Fala que Deus está falando que não está. Então, aí, nesse caso, foi uma dúvida, né? Uma dúvida se realmente foi Deus que falou ou não. Não uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Foi bem esclarecido aí você que fez essa pergunta aqui, né? Que viu essa discussão,
né, dentro dessas duas pessoas que eram evangélicas. Mas eu quero, pastor Manuel, eu quero pedir a você trazer uma orientação para essa pessoa. Né? A Bíblia, ela não falou se ela é ou não, ela viu uma briga. Essa pessoa deve se escandalizar por ver dois evangélicos discutindo acerca de revelação. Essa pessoa deve se escandalizar e levar isso para a sua vida, não querer ser cristão ou não. Traga para essa pessoa aí que viu, porque a Bíblia fala aí daquele que vê um escândalo. E tem pessoa, né, pastor Manuel, que vê algumas situações dessa e questiona consigo mesmo. Para que ser evangélico desse jeito? Ou para que ser cristão? Se nem eles, entre eles, não tem ali uma certa harmonia, e tem pessoas que pegam tudo isso e não vai para o culto. E existe muito isso acontecendo nos dias atuais. Essa pessoa que viu essa discussão, qual é a atitude que ela tem que ter a partir desse momento? Buscar Jesus ou afastar da igreja, como muitos fazem? Traga uma orientação para essas pessoas agora também, que vê muita discussão entre cristãos. E muitos não vão para o culto, porque eles falam, de quem vê um escândalo. Traga uma orientação também para essas pessoas que vê tudo isso, o que ela tem que fazer diante de uma situação dessa. Nós nunca devemos, né, achar que o ser humano é perfeito. O ser humano não é perfeito. Todo ser humano tem falha. A Bíblia fala que uma mulher foi pega no próprio ato de adultério e os fariseus trouxeram ela até Jesus e disseram, mestre, a lei manda apedrejá-la. Mas tu que dizes, apedreja ou não? E Jesus falou para eles assim, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. E a Bíblia fala que foram indo embora, dos mais velhos até os mais jovens, todos foram embora. Jesus falou para a mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não. Vai, eu também não te condeno. Jesus mostrou aí que todos nós temos pecados, todos nós temos falhas. Não é porque a pessoa está dentro da igreja que ele é perfeito. Ele está em processo de aperfeiçoamento. E uns vão estar dentro da igreja e não vão ser aperfeiçoados nunca. Porque a Bíblia não é só para ser carregada ou lida, ela é para ser vivida. E muitas pessoas não vivem a palavra. Então, se a gente for escandalizar, né, com aquele que dá mau testemunho, a gente nunca vai servir a Deus. Só que nós precisamos servir a Deus, porque a nossa salvação quem dá é Ele. Naquele grande dia, no juízo final, a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Aí nós vamos falar para Jesus, não, eu não segui o Senhor não, porque eu vi o mau testemunho de um crente ou de um falso profeta. Aí Jesus vai dizer assim, por que você não olhou para aqueles que davam bom testemunho? Porque do mesmo jeito que tem aquele que faz as coisas erradas, tem aquele que faz a certa. Do mesmo jeito que tem aquele que dá um mau testemunho, tem aquele que anda corretamente. A Bíblia fala que uma mulher viúva, ela viu o profeta Eliseu passando e falou para o seu marido, vejo que esse homem que passa aqui, ele é o santo homem de Deus. Então na terra tem sempre os remanescentes, tem sempre aqueles que são fiéis. Então a gente não pode, por causa do erro de alguém, né, por causa da falha de alguém, a gente deixar de servir a Deus, porque não foi Deus que fez nada errado conosco. Olha aí, foi bem colocada essa pergunta, então não olhe, busca a presença do Senhor Jesus. Pastor Manel, tem uma pergunta aqui agora muito interessante, muito forte, quero que você preste bem atenção nela, você seguidor. E eu acredito, pastor Manel, que muitos vivem isso. Pastor, eu era muito ignorante e sempre cultuei a Deus. Não era batizada e por alguns momentos eu falei algumas coisas relacionadas ao Espírito Santo. Eu blasfemei ou não? Vou repetir, pastor. Pastor, eu era muito ignorante. Ia sempre aos cultos. E por algumas vezes eu falei algumas coisas concernentes ao Espírito Santo. Eu blasfemei ou não contra o Espírito Santo? Pastor Manel, traga aí uma... A própria pergunta dela já está dizendo que ela era muito ignorante, né? E Atos 17:30 fala justamente os tempos da ignorância. Ela só frequentava a igreja, não tinha um conhecimento pleno, né? Não sabemos nem o que ela falou, mas nós acredito pelo relato dela que ela não blasfemou contra o Espírito Santo porque ela estava no tempo da ignorância, né? E tanto que a gente já vê
talvez no coração dela, um desejo de consertar, né? Se ela praticou alguma coisa errada, ela fazia um conserto com Deus. Porque quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, verdadeiramente, ele não traz o arrependimento no coração dele, porque o Espírito Santo está ferido, ele é uma pessoa, né? E é o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Até o pecador que está lá fora, para ele ser salvo, a gente precisa pregar o Evangelho para ele e o Espírito Santo agir dentro dele, trazendo o arrependimento, como aconteceu com o filho pródigo, que falou: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Brotou arrependimento e vou dizer: pai, pequei contra ti, contra Deus. Ele reconheceu o seu pecado. A partir do momento que a pessoa já está reconhecendo o seu pecado, isso já é sinal que o Espírito Santo está agindo na vida dele. Ele não blasfemou contra o Espírito Santo, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo vai fazer com que o próprio coração da pessoa seja endurecido. É a mesma coisa que uma pessoa está servindo a Deus, conhece a palavra e de repente ele entra por um caminho que você vê que é um caminho sem volta. Não que Deus não perdoe ele, mas ele já escolheu aquele caminho, já está com Saul. Não dá o exemplo de Saul. Saul ficou obstinado, teimoso na decisão dele, e a Bíblia fala que Deus rejeitou Saul. Interessante. Então, você que fez essa pergunta, você não blasfemou. Porque é interessante que muitas pessoas têm essa preocupação. E podemos ver que essa pessoa tem essa preocupação, porque ela já era praticante, né? Ela ia no culto, digamos assim, talvez uma vez ou duas na semana, e ela tinha essa preocupação, né, de ter blasfemado. É interessante as pessoas terem essa preocupação, e nós vivemos, né, num mundo, né, pastor, que muitas pessoas vivem, né, no culto, né, na igreja, mas ainda não tomou aquela decisão. Então, ou seja, muitas pessoas vivem dentro desse contexto, né? Às vezes vai no culto, mas ainda é muito nervoso, muito estressado, acaba dentro de uma discussão, né, talvez no decorrer do trabalho ou na rua, né, às vezes ela fala alguma coisa, aí as pessoas têm essa preocupação. Isso é bem louvável, né, no coração dessas pessoas que têm esse temor. Será que eu blasfemei ou não? Nós podemos ver, né, pastor, mas as pessoas têm muito medo de ir para o inferno, de perder a salvação, porque são perguntas que chegam, são pessoas que querem viver na terra, mas com uma certeza para onde vai no recolhimento naquele grande dia. E se blasfemar contra o Espírito Santo, ou seja, tem uma vida na terra, mas também sabe para onde vai se blasfemar, né, pastor? E a misericórdia de Deus é tão grande. A Bíblia fala sobre um homem chamado Manassés, um rei. Esse rei, ele foi um rei que fez tudo para irritar a Deus, diz a Bíblia. Aí já não foi no caso do Espírito Santo, irritar a Deus. Ele desagradou a Deus, ele entrou por caminhos para desagradar a Deus e irritar a Deus. No final do reinado dele, ele foi cercado pelo inimigo, ele ia morrer. Ele clamou a Deus por misericórdia e Deus teve misericórdia dele. E Deus perdoou os seus pecados. No caso, não foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo, mas Deus perdoou. Então, Isaías 1,18 fala que ainda que o seu pecado seja como escarlata, ele se tornará branco como a lã. Ainda que seja como carmesim, ele vai se tornar algo como a neve. Jesus, nessa manhã, ele quer falar com essas pessoas que existe perdão para eles. E a partir do momento que está brotando dentro do seu coração arrependimento pelos seus pecados, porque a chave da salvação está aí, a porta do reino de Deus é a porta do arrependimento. João Batista pregou: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus pregou a mesma coisa, Mateus 4,17, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O que Jesus quer? Que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados e entrar pela porta do reino do céu para receber perdão e salvação. Então, quando a pessoa já se preocupa, né, será que eu tenho perdão? E tem pessoas que acham, até porque pecou muito, acha que o seu pecado é maior, acha que não tem perdão. Existe perdão. Se você já está sentindo no coração esse desejo, né, de se chegar a Deus, de pedir perdão dos seus pecados, existe perdão para os seus pecados. O que não existe perdão, que foi falado aqui, é aquela pessoa que de forma premeditada, né, voluntária, como diz também no livro de Hebreus, fala sobre isso, de forma voluntária pecou contra Deus e tem o seu coração endurecido contra Deus e contra as coisas de Deus. Fique aí essa resposta aí para você e não saia daí.
Temos uma outra pergunta muito interessante. No tempo da tribulação. Não sai daí, voltamos já. Fique com o intervalo conosco. Se você quer se refrescar com um delicioso picolé e sorvete, venha experimentar os produtos da Nutrisuco Picolés. Tudo feito com a mais qualidade e um sabor inconfundível. Experimente também nosso delicioso sorvete. Adquira nossos produtos em nossos carrinhos por toda a cidade e em vários estabelecimentos parceiros. Estamos localizados na rua Benjamin Constant, 801, Centro. Com mais de 55 anos de tradição atuando em Valadares e região, a Elci Móveis tem móveis de qualidade e preço baixo para mobiliar sua casa. Aqui você encontra tudo o que precisa para sua sala, quarto e cozinha. Você ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros no cartão ou em até 24 vezes no carnê. A entrega e a montagem é por nossa conta. Elci Móveis, Rua Marechal Floriano, 1210 Centro. Telefone 3221-7772. WhatsApp 98730-3693. Se você está procurando medicamentos com preços populares, a Drogaria Popular de Minas é a sua opção. Nossa loja tem as mais variadas marcas de medicamentos e cosméticos. Contamos também com farmácia popular. Nosso teleentrega é o 3221-1988. Estamos localizados na rua Luiz Gonçalves Lessa, 1510, bairro Jardim P, Governador Valadares. Big Mercado das Rações, uma loja completa para o seu cãozinho de estimação. Rações para todas as espécies: cães, gatos, pássaros, roedores e peixes. Trabalhando com medicamentos, produtos de limpeza e acessórios. E ainda cobrindo qualquer oferta das rações Quatri. Big Mercado das Rações, Rua Bárbara Eleodora, 1172B, Centro, Governador Valadares. Teleração 3221-7580 e o WhatsApp 98850-5756. Se você está procurando por decoração para casamentos ou eventos, conte com a buffet C&A e festas e eventos. Contamos com serviços de decoração, bolos, buffets. Solicite-nos um orçamento. Estamos atendendo pelo telefone 988-46-5388. Estamos localizados na rua Caio Martins, número 54, Centro, Governador Valadares. Alô, galera de Governador Valadares, dia 26/11, olha lá, feijoada do Dick Bessa chegando, às 19 horas, no Minas Clube. Espero todo mundo lá, dia 26/11, às 19 horas, a feijoada mais esperada de Governador Valadares. Dick Bessa, eu vou! Dick Bessa, então vem! Dick Bessa, eu vou! Você vem! As novinhas dançando carnaval em cima de um paredão. O Instituto Teológico Pastor Salatiel Fidelis de Souza, afiliado à AETAL, Associação Evangélica Teológica da América Latina, está com as inscrições abertas para as turmas dos níveis médio e avançado. Venha se capacitar no melhor curso teológico pentecostal da América Latina, que tem como seu diretor pastor Zilmar Gonçalves de Oliveira. Materiais altamente qualificados para seu aprendizado e sua vida ministerial. Matrículas pelo fone 33999891478 ou no Templo Central, na Rua Afonso Pena 3384, no centro de Governador Valadares. Instituto Teológico Pastor Salatiel Fidelis de Souza. Matricule-se já! A Marcenaria GV Planejados
Desenvolvem móveis de acordo com sua necessidade. Praticidade e design moderno que facilita seu dia a dia. Além de durabilidade. Sua casa recebe qualidade e conforto. Nosso telefone é o 98899-6507. Solicite-nos uma visita. Marcenaria GV Planejados. Você que não tem tempo, tem dificuldade de locomover da sua casa para a autoescola, você pode fazer a legislação online. Agora nós temos a legislação AIJAT. Você faz pelo celular ou pelo computador. Você faz a maior parte do processo de habilitação muito mais rápido. E você ainda pode pagar em até 21 vezes no boleto. Tem o crédito aprovado e aproveite! Autoescola Atual, bairro de Lourdes e Santa Rita. Se o gás acabou, não se preocupe. Ligue para Heloísio Gás e Água Mineral. Telefone 991447374. A entrega é rápida. Heloísio Gás tem o melhor atendimento, qualidade e agilidade na entrega. Temos água mineral. Precisou, pediu, chegou. Venha para Heloísio Gás e Água Mineral. Avenida Vereador Hamilton Teodoro Guimarães, número 482, Altinópolis. Voltemos para abençoar a sua vida com uma pergunta muito interessante. Pastor Mané, olha a pergunta. Pastor, no momento de grande tribulação na minha vida, eu mencionei algumas palavras concernentes a Deus e ao Espírito Santo. Eu pequei, eu blasfemei contra o Espírito Santo. No momento de grande tribulação, um pouco parecida com a situação de Jó. Um pastor do ministério que eu faço parte, houve uma situação com ele estava vindo de uma ceia, aconteceu um acidente de automóvel, ele foi parar no hospital, ficou paraplégico, e quando ele voltou ao normal, que ele viu a situação que ele estava, não servia mais para ser pastor, para ser marido, ele começou a se revoltar ali naquela cama, ele começou a falar para Deus assim: Deus, tu é um covarde, eu estava fazendo a tua obra. Ele se revoltou contra Deus. No caso, essa pessoa também está passando por uma grande tribulação. Então ele conta no seu testemunho que um anjo desceu dentro do quarto, colocou a espada nele e falou assim: homem, cala-te. E Deus começou a falar com ele ali naquele quarto, que iria novamente restaurar ele e colocar ele de pé. Numa convenção no Rio de Janeiro, onde ele já estava de cadeira de rodas, já era um milagre. Ele conseguia movimentar os pés, as mãos, e Deus já estava trabalhando na vida dele. Mas ele, no momento de desespero, ele chamou Deus de covarde. No tempo, na ignorância, mas com certeza que Deus perdoou e Deus já estava restaurando ele. Então, pode acontecer sim, como ser humano, a gente, numa tribulação muito grande, abrir a boca ou mesmo no pensamento, ofender a Deus nessa situação. Mas a Bíblia está falando que não que qualquer pecado ou até blasfêmia poderá ser perdoado no tempo da ignorância, numa situação que a pessoa não conhece Deus, mas não o Espírito Santo. Não foi o caso de ofender o Espírito Santo. Interessante aí, então, ou seja, você não blasfemou, foi um momento de grande tribulação, você exclamou alguma palavra, mas a graça, pastor Manuel, e a misericórdia, assim como alcançou esse pastor, também alcança você. Mas interessante que essa pessoa praticou, o certo é não praticar mais, não falar mais, no momento de tribulação é melhor você se calar e deixar Deus agir, porque pode também aí, como se diz, pegar e achar como de costume, tá, no momento fala algumas coisas aí já a misericórdia de Deus as distancia. Deus abençoe sua vida, sua família. Segunda-feira estamos aqui. Pastor Manuel, agradece esse povo abençoado aí também. Bom dia para todos vocês. Foi muito bom estar aqui nos estúdios da TV Leste para abençoar a sua vida. Ótimo dia. TV Rio Doce, Deus abençoe. Pastor Manuel fez uma confusão aqui, é TV Rio Doce. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Segunda-feira estamos aqui de volta para abençoar a sua vida. Deus abençoe todos os empresários, igrejas e ministérios que abençoarem esse programa no nome de Jesus. Dê preferência, visite essas lojas no nome de Jesus.